Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. O texto que o Espírito Santo colocou no meu coração está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Eu quero ler do versículo 8 até o 10 apenas. Olha só o que Paulo está declarando aqui. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e Ele continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele nós temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Uau! Paulo está dizendo, irmãos, eu não quero que vocês desconheçam. Eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que sofremos, a natureza da tribulação que sobreveio sobre nós. Tribulações essa que foi acima das nossas forças, foi além da nossa capacidade de suportar. Chegou ao ponto de nós perdemos a esperança da própria vida. Nós desesperamos até mesmo da própria vida. Existem lutas, existem tempestades, existem problemas que nós enfrentamos, que eu compreendo que Deus permite para que nós venhamos a conhecer o verdadeiro poder de Deus. Viemos conhecer um Deus que é poderoso para mudar todo o cenário. Existem lutas que nós passamos que é um trabalhar de Deus em nossas vidas, para que nós não venhamos a confiar na nossa habilidade, para que nós não venhamos confiar na força do nosso próprio braço, para que nós não venhamos a confiar apenas naquilo que nós sabemos, mas num Deus que é poderoso para mudar todo o cenário, para mudar todas as circunstâncias. Quando eu vejo a declaração de Paulo, eu vejo uma declaração de um homem que conviveu e aprendeu na sua caminhada a depender completamente do Senhor, a ser guiado no movimento do Espírito, a ser guiado pela vontade de Deus. Esses dias, nós precisamos entrar nesse ambiente de dependência e de confiança no Senhor. Os dias são difíceis? Claro que são. Mas nós precisamos confiar num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha que Paulo diz: de fato, nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas sim num Deus que ressuscita os mortos. Paulo está dizendo, as lutas, as pressões que nós estávamos enfrentando, foram pressões que não só afetou o ambiente externo, mas afetou o ambiente interno, afetou o nosso coração, tentou nos paralisar, tentou fazer com que nós retrocedêssemos, tentou nos amedrontar, mas nós aprendemos no meio dessa luta, embora já tivéssemos a sentença de morte, a não confiar em nós mesmos, mas confiar num Deus que ressuscita os mortos, a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Se o nosso Deus, Ele é poderoso para trazer vida onde não há vida, o que Ele não pode fazer diante desse problema que talvez você esteja vivendo?
dessa luta que talvez você esteja enfrentando. Eu sei que existem guerras que elas querem nos fazer abater, nos fazer entristecer, nos fazer perder a esperança. Mas nessa manhã o Senhor me trouxe aqui para dizer: Deus é Deus poderoso para mudar o cenário da sua vida. Deus é Deus poderoso para fazer muito mais na sua vida. Deus é Deus poderoso para mudar a sentença que estava sobre a sua vida. Paulo diz: Deus nos livrou dessa luta e Ele continuará a livrar de tal perigo de morte. Ele vai continuar a livrar do perigo de morte. Nele nós temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ele nos livrou e Ele continuará nos livrando. Essa é a certeza, essa é a convicção do coração de Paulo. E essa precisa ser a certeza, a nossa convicção. O que Paulo está ensinando aqui é o que o Espírito Santo está falando para nós essa manhã. Tenha confiança nele. O Deus que já te deu livramentos na sua vida é o Deus que vai continuar a te livrar de todo perigo, de toda tribulação, de toda luta, de toda guerra, de toda pressão, tanto externa como interna. Tudo que Deus quer é que nós conhecemos esse poder dele. Deus só está aperfeiçoando o seu poder. O Senhor diz para Paulo, quando Paulo está orando por aquele espinho na carne, e ele ora por 3 vezes e Deus não tira, e Deus diz: Paulo, a minha graça, ela te basta. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 9. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei, Paulo diz, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo não era um masoquista que queria sofrer apenas. Paulo entendeu que no meio da luta, no meio da batalha, no meio da fraqueza, porque ele era humano, ele poderia encontrar o poder de Cristo aperfeiçoando na sua vida. E assim é conosco, meu irmão e minha irmã. Aí no versículo 10 de 2 Coríntios 12, diz: pelo que sinto prazer. Olha que Paulo diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Existe um lugar em Deus que eu e você encontramos força. Existe um lugar em Deus que eu e você nos gloriaremos nele, e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Existe um lugar no coração de Deus, na dependência de Deus, que nós temos uma convicção que ele vai nos livrar de cada luta, de cada problema, de cada pressão. Nós iremos viver o poder de Deus. Quanto mais oprimiam a igreja primitiva, mais o poder de Deus era manifesto no meio deles. Quanto mais guerras vinham contra a igreja primitiva, mais Deus manifestava o seu poder. Por isso, confia no Senhor. Não confia na força do seu braço. Não confie nas suas habilidades, mas confie no Deus que pode suprir todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, tudo Ele fará. Que o Senhor te abençoe nessa manhã de sexta-feira, nesse dia, no seu final de semana. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz.
Deus abençoe, queridos. Nós retornaremos na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.